Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja com todos também. Sejam bem-vindos mais uma oportunidade na Casa Espírita Nosso Lar. Nós hoje deixamos os nossos lares para que aqui possamos estar. Como sempre, repetimos e lembramos, estamos dentro de uma sala de aula. Então, nesse instante, vamos esforçar para aprender e compreender, e que não levemos dúvidas ao sair desta casa na noite de hoje. Importante, mais ainda, o que pertence à terra, vamos deixar lá no seu devido lugar, lá fora. Aqui vamos estar preparando para o regresso à nossa verdadeira pátria. É importante, nesse instante, nós reunirmos os nossos pensamentos e, através de uma prece, rogar pela nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, irmão de perfeição infinita, concedeu-nos mais uma chance de estarmos aqui reunidos, e aqui viemos, mesmo que imperfeitos, agarrado a tudo aquilo que é da terra, que são as paixões e ilusões. Estamos aqui com essa pouquinha força de vontade, mas estamos aqui, irmão maior. Por isso, que nessa noite de hoje, que nós outros possamos absorver tudo aquilo que esse estudo trouxe de bom para nós. E que os nossos pensamentos que possam cada vez mais manter dentro deste lar, nesta 1h30. Então, irmão maior, que a vossa divina luz se faça por cada um dos irmãos que aqui estão presentes. E por aqueles que não tiveram sua oportunidade de estar aqui, que possam levar tudo de bom para com todos. E pedimos nesse instante a vós a permissão para dar por aberta a nossa reunião pública desta noite de hoje. Como todos sabem, hoje temos a ilustre presença do nosso irmão Fred em nosso meio, mais uma vez, que veio trazer para nós esse estudo. Vamos prestar atenção. Se caso tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos perguntar. Porque é importante o aprendizado de cada um de nós. Irmão, tem a palavra nesse instante, primeiro o microfone. Preso aqui? Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de amor e caridade. Eu sempre vou dizer sempre as minhas primeiras palavras aqui, e eu sou muito grato a essa casa sempre. Todos já conheço aqui, ou tem gente pela primeira vez que nós estamos conversando aqui. Bom, se as pessoas já me conhecem, já sabem que aqui foi meu primeiro lugar, né, onde a gente começou esse novo trabalho de caminhada, de aprimoramento, de reforma íntima, nessa doutrina maravilhosa, que é uma doutrina que consola, é uma doutrina que nos motiva e nos dá esperança. Trabalho como evangelizador infantil hoje na nossa casa, e os trabalhos vão surgindo e a gente sempre vai falando sim. Aprendi uma coisa muito certa, que se dependesse de mim, exclusivamente era não. Porque a gente nunca tem tempo. Não posso. Não estou preparado. Não é? E a doutrina, ela vai nos conduzindo de forma amorosa, de forma suave, à medida que a gente começa a compreender melhor o que ela quer nos dizer.
E dessa forma estamos aqui. Então, mais uma vez. Hoje, particularmente, também será a primeira vez, novamente. Meus irmãos, a gente vai... E aí eu estou em casa, literalmente, e me sinto muito à vontade para compartilhar isso com vocês. Preciso muito que vocês tenham a paciência comigo hoje. E participem com perguntas quando não ficar claro. Né, dona Carlota? Tudo bem com a senhora? E aí, então, o que acontece? A gente, depois daqui, começou a passear por algumas casas, conhecer algumas cidades. Então, a gente tem no notebook algumas palestras prontas. Eu não consegui formular nada para hoje. Vocês acreditam nisso? De forma didática. De forma didática. Eu gosto muito de falar, eu saio de casa e falo, meu Deus, o que vou falar para as pessoas é muito importante, porque eu não estou falando o que eu penso, estou falando o que a doutrina ensina. Então, aquilo que às vezes a pessoa que está aí vai escutar, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos falar. E eu acredito muito que tudo isso se tenha dado em função dos últimos acontecimentos. Porque a gente também na palestra, a gente também espírita, tem hora que a gente fala assim, não está dando. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, aquela expressão, para o mundo que eu quero descer. E aí, dentro de todo esse contexto que os nossos irmãos palestinos e israelenses, os irmãos do Oriente Médio estão passando, eu perdi um pouco da minha estrutura. Sabe? Perdi um pouco da minha estrutura e começo a... Então hoje aqui é um estudo barra desabafo, né? Para a gente compartilhar junto, porque será que é só eu que estou sentindo isso? Não, não pode ser. E eu fico impressionado de ver como eu, na minha humilde ignorância sobre determinados assuntos, quero daqui, do conforto do meu lar, falar com eles o que eles devem fazer. Eu daqui, do meu sofá, da casa dos meus irmãos que me acolhem sempre com tanto amor que dá para sentir daí, a gente sente isso. Muito obrigado por vocês me receberem sempre assim. E isso não é conversa política, tá? É porque eu sinto realmente isso. Com ventilador, muito fácil. Mas também é um povo oprimido. Então eles têm que se revoltar mesmo e... Peraí, eu não estou lá. Ou então, tá certo, eles foram vitimados por ataques covardes. Então, eles tinham sim que revidar. Peraí. Falo por mim. Eu não posso tomar partido disso. O que Jesus ensina é amor. O que Jesus nos ensina o tempo todo é amar, é a dar a outra face. É contra a lei matar. É contra a lei tirar a vida. Um parênteses, essa camisa foi de um evento muito legal que aconteceu em Barbacena esse final de semana, através do Luciano Alencar, né, que está sempre pioneiro e puxando mais colaboradores, e diversas crenças religiosas, grupos da sociedade, um manifesto a favor da vida e não ao aborto, e não estou aqui querendo também falar que quem defende livre-arbítrio.
também nos foi ensinado. Inclusive a lei de causa e efeito também. Não é isso? Então, é errado. Segundo o que o mestre nos ensinou. Nós temos que falar a respeito do assunto sobre os nossos irmãos que nesse momento que a gente está aqui conversando, querendo um pouquinho disso aqui, ó. Tem gente debaixo de prédio. Tem gente sem água, sem luz, nesse momento que nós estamos conversando aqui. Essa deve ser a nossa reflexão. O que eu devo fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? E mais, a situação lá está tão crítica que provavelmente eles vão ficar lá. Não tem luz, não tem água, é um lugar extremamente pobre. Será que alguém vai lá debaixo tirar as pedras? Então é sobre isso que nós temos que pensar. É sobre isso que nós temos de meditar. E como eu posso ajudar? Todos nós, de acordo com a evolução que nos pertence, o nosso momento, sabemos que o nosso pensamento é matéria. Então, o que nós estamos pensando? Porque a partir do momento que o nosso corpo físico permite que os nossos átomos comecem a vibrar e a gerar energia, ondas eletromagnéticas, elas vão ser lançadas ao vento, lançadas ao fluido cósmico universal. Uma vez eu disse, será que o peixe sabe que existe água entre eles? Então, nós não estamos soltos no espaço. Entre nós aqui existe um fluido, e esse fluido carrega os nossos pensamentos. Então, cuidado com o que nós estamos pensando. Cuidado com o sentimento de raiva. Cuidado, meus irmãos. Porque no primeiro momento, eu não fiquei com raiva, eu fiquei com ódio. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos, cada um numa escalada diferente de idade. Quando eu vi imagens de quartos perfurados por munição e ursinhos de pelúcia jogados no chão, o meu primeiro sentimento foi raiva. O que será que eu gerei para minha casa naquele momento? Então é esse contexto. Nós temos que tentar entender em qual situação os nossos irmãos estão vivendo. Estamos pensando assim? Né? Eu tenho que me policiar o tempo todo a respeito disso. E graças ao bom Pai, a doutrina, ela nos explica através da teoria reencarnacionista, encarnatória. Ela nos ensina que a lei de causa e efeito, ela vai trazer consequências, mas não é olho por olho e dente por dente. Não é assim. Então, se eu matei, eu vou também sofrer as mesmas consequências? Não. O amor de Deus, ele é criativo. O amor de Deus não cabe olho por olho, dente por dente. A pessoa que você assassinou, na próxima vida, de repente, vai ser o seu filho. Vai vir como filho. Você vai cuidar e restituir ao assassinado tudo aquilo que você tirou. Essa é a justiça de Deus. Só que na nossa pequenez, ainda é difícil
formularmos 24 horas por dia esse pensamento. E a sorte que, como eu disse, Deus é amor e os espíritos protetores nos entendem, eles têm paciência com a gente. Então eu não consegui preparar a palestra para vocês com um slide, com uma sequência. Eu passei final de semana estudando o Velho Testamento para tentar, mas não consegui nada do que os nossos irmãos leem para tentar entender a interpretação da palavra. Meu Deus, será que lá realmente fala que tem que matar? Então foi o que eu fiz. Eu fui pesquisar, eu fui estudar para eu ter a minha opinião e não para falar a minha opinião. É para eu me ajudar a tirar esse sentimento. Gente, e aconselho todos a lerem o Velho Testamento. A doutrina espírita tem esse livro que eu sempre carrego comigo, é o A Caminho da Luz. Esse livro, ele conta a gênese da nossa galáxia. Desde a sua formação do planeta, da manipulação, da manipulação dos fluidos, com as próprias mãos dos espíritos puros, dos Cristos, a nossa formação até os dias atuais. Então, eu, Fred, tenho comigo que quando leio alguma coisa ditado por Emmanuel, escrito por Chico Xavier, para mim, não precisa assinatura de ninguém para endossar isso aqui. Então, isso para mim é uma verdade. E nesse livro, ele conta sobre a vida organizada, as construções celulares, primeiros habitantes da Terra. E vou achar aqui para gente, até que está fluindo. As raças adâmicas, é o capítulo 3. Posso ler um pouquinho? Só para vocês entenderem do que se trata? Então ele vai falar aqui o seguinte, sobre o sistema de capela. Alguém nunca ouviu falar sobre os exilados de capela? Me ajudem. Todo mundo já ouviu dizer? Ouviu falar? Sabe o que significa isso? Ótimo. Então vamos lá. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. 42 anos, luz. A luz viaja 300 mil metros por segundo. Se a gente viajar nessa velocidade, a gente vai demorar 45, 50 anos para chegar lá. Não é para a gente conversar mesmo, não, gente. Não é verdade? A gente fica querendo buscar ET. Se está tão longe assim, não é para a gente conversar. Haroldo fala o seguinte, uma prova de que existe vida inteligente na Terra é que ninguém quis conversar com a gente ainda. Ele fala isso. Eu falei assim, deve ser mesmo, por aí. Mas enfim, então, lá em Capela, estava passando por um período que nós estamos passando aqui, que era a transição planetária. Tá? O mundo de transição. E tinha os espíritos ainda rebeldes, encarnados lá. E eles não queriam acompanhar a evolução do planeta assim como nós temos aqui. Então, Jesus chegou e falou assim, não dá mais para vocês. Vou portuguesar isso aqui. Então já falou, não dá mais para vocês ficarem aí, não. E aí aqui é interessante no livro que ele fala milhões de espíritos. Olha só, isso é motivador. Quando eu li isso, eu falei assim, opa, milhões? A gente está com 7 bi encarnados?
Poxa, é só milhões, quem sabe eu estou nessa outra leva, né? Esperança é a última que morre, não é assim? Então, o que acontece? 7 milhões de espíritos reencarnaram, e aí eles foram para o plano espiritual e lá tiveram uma reunião com Jesus. E nessa reunião falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, tem um planeta aí, primitivo, e está precisando ascender na escala dos mundos. Vocês têm a oportunidade, vocês querem renascer lá? Mas, Fred, não são espíritos rebeldes? São, mas o intelectual avança primeiro que o moral. Então eles chegaram, eles renasceram aqui no planeta, tá? E aí a origem das civilizações está muito dentro desse livro. Ele conta sobre 4 raças, os hindus, os arianos, chineses, africanos. Chineses e africanos já estavam aqui pela milenar. Enfim, 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de geração em geração até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, a sensação do paraíso perdido, a história que nos é contada nas Escrituras, respeitando todas as crenças e todos os pensamentos, todas as interpretações. Para mim, aqui está a verdade, e as Escrituras, como eu já disse aqui uma outra vez, a gente tem que ir com um pincel, tirando a poeira, para encontrar a verdadeira mensagem. Mas, como eu disse, eu li sobre o Velho Testamento falando, e lá fala da origem das civilizações. Então lá fala mais ou menos assim, que Adão e Eva teve Caim, Abel e Sete. Ok? E dessa árvore, as famílias, ali foi a origem da civilização. Descendente de Sete foi Noé, que teve Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem, nós chegamos a Abraão, que é o pai da civilização dos hebreus. E ali começa o problema. Desculpa, não é problema. Ali começa, na minha interpretação, as primeiras confusões. Por quê? Abraão teve Ismael e Jacó. Mito, vou ler aqui para vocês. Ismael e Isaac. Ismael teve a sequência dos ismaelitas e o profeta Maomé é descendente de Ismael, que foi o primeiro filho. Tudo bem até aí? Então, Maomé, Ismael. O que aconteceu? Só que Ismael não é filho da esposa de Abraão, Sara. Sara não conseguia ter filhos, segundo Deus não deu condições para ela ser mãe. Então, naquela época, ela emprestou uma escrava de alto valor para Abraão ter um filho, e esse filho, ele é considerado filho do casal, ok? Apesar de ser da escrava. Depois disso, Deus concede Sara, sim, a oportunidade de ser mãe, e ela, então, tem Isaac. Só que os direitos é do filho mais velho, e não foi isso que aconteceu. Então, os ismaelitas, da onde vem o profeta Maomé, que é o pioneiro do Islã, foi, entre aspas, prejudicado. Então, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, mais para frente, ele passa a ter o nome de Israel. E aí toda a árvore israelita sai de Jacó. Vocês estão me entendendo que a confusão ela é muito mais do que a gente possa imaginar? Que a gente não tem condição nenhuma de entender que a origem do problema pode também ter causas religiosas lá atrás. E aí,
de Jacó, que agora chama-se Israel, saíram as 12 tribos de Israel. E aí, das 12 tribos de Israel, a gente tem Judá e Benjamim, que fica mais ao sul depois do cisma. E aí é onde vem a parábola do bom samaritano, que é o que eu quero dizer para vocês aqui. Então vamos falar um pouquinho da parábola do bom samaritano. Vamos achar a nossa parábola aqui. Bom samaritano. Gente, tudo bem? Onde estás tu? Filho bom, somos ricos. E 87. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano? Então, Jesus estava conversando com um sacerdote, e ele, querendo testar Jesus, ele fala assim: e eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentar: mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Só que Jesus era muito perspicaz. Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? No tempo de Jesus, gente, as coisas eram diferentes. Porque o meu próximo, tudo era motivo para ser impuro. Tudo era motivo para ser impuro. Então, por exemplo, a mulher, quando estava menstruada, ela não podia tinha que passar 7 dias se purificando, não podia ser tocada, porque era uma sociedade bem complexa, tá certo? Então Jesus dita nessas condições a parábola do bom samaritano. E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. E assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando viu, se moveu à compaixão. É preciso entender que o samaritano, ele era inimigo dos judeus. Era como se levasse hoje um judeu para falar para o governo dele e falar bem de um palestino. Era mais ou menos nessa pegada. Então Jesus estava falando no templo de Jerusalém para um sacerdote bem de um samaritano. Vocês entenderem o que quer dizer com ser próximo. Muito bem. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite, e teve cuidado com ele. Ao outro dia, tirou 2 denários e deu aos estalageiros e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo outro: aquele que usou com um tal de misericórdia.
Então lhe disse Jesus: pois vá e faze tu o mesmo. E aí? Nós estamos fazendo isso com o nosso próximo? Para a gente, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Eu fico me perguntando dentro desse contexto, se hoje, num deserto absurdo, existirem só duas pessoas, um machucado na estrada e um caminhando. Um pertence à Palestina, o outro pertence a Israel. Só que ele não sabe quem é quem. Será que se tiver água a gente não vai dar? Será que somos capazes de passar e agora porque a gente sabe que o outro veste uma determinada camisa, aí a gente bate de frente? Não é isso que a doutrina nos ensina. Não é isso que a doutrina nos ensina. Meus irmãos, eu tentei baixar um vídeo para vocês aqui a respeito de o que o Divaldo ele dispensa comentários. Mas ele é um ser de muita luz e tem uma facilidade para tecer comentários, e ele faz nesse vídeo um comentário muito bacana sobre a situação de que nossos irmãos estão passando por lá. Eu consigo só o áudio, talvez fique um pouco monótono, né, para a gente poder dizer, passar. Então eu vou abrir mão de ter que passar esse áudio. Mas eu recomendo a vocês, eu tenho aqui, você tem esse vídeo, Ciro? Tá, eu vou, vocês querem ouvir? Mas são 20 minutos, eu acho que fica cansativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Cida, você tem um contato com o pessoal, né? E vale a pena, vale muito a pena a gente escutar o que ele fala a respeito disso tudo. Tá ok? Então a minha sugestão para hoje, gente, de forma muito singela e fui muito espontâneo com vocês, é deixar uma mensagem que a gente tem que estudar mais, entender, se colocar no lugar do outro, saber o que o outro passa, antes da gente sair tecendo comentários. Porque se a gente não cuida do nosso lar, se a gente dentro do nosso lar não faz 100% da prática do amor que Jesus nos ensina, como é que a gente pode somar com a nossa rua, com a nossa sociedade? Como é que a gente pode falar de alguém com um oceano de distância? Quem está certo, quem está errado? Então hoje é uma reflexão que a gente possa fazer na hora que a gente deitar. O que eu fiz de bom hoje? Quem eu ajudei? Qual o motivo de eu estar aqui? Vocês sabem qual é o motivo de vocês estarem aqui? Eu sei. Hein? Melhorar. O nosso objetivo de vida, gente, é ser luz. É nos tornarmos espíritos de luz. É para isso que nós estamos aqui. E é através das nossas relações, através do nosso convívio, exercício da tolerância, paciência, que nós vamos conseguir. E a doutrina nos ensina isso. A doutrina nos ensina isso. Bom, eu acredito que a minha ideia hoje era trazer esse sentimento de reflexão. Eu sei que é um assunto que às vezes fica, depois a gente precisa serenar um pouco mais as nossas mentes, porque a energia é uma energia que não tem jeito da tristeza, né? Mas que a gente saiba trabalhar com isso. E a partir dos nossos pensamentos, emanar coisas boas para lá.
Porque começou, na verdade, recomeçou uma discussão antiga e que nos dias de hoje, gente, podem tomar proporções catastróficas. Catastróficas. E é preciso, então, que quem tem um pouco mais de discernimento possa vibrar positivamente por todos. O planeta está no período de transição. E nos falaram que seria assim. Receberíamos a última oportunidade para acompanhar essa vibração positiva e renascermos para a regeneração. Vocês estão tão caladinhos, mas é mais ou menos isso. Consegui passar a ideia da reflexão? Né? E aí, para a gente encerrar, não pode nos faltar a palavra consoladora do Mestre. E aqui outro livro que também sempre nos acompanha, sempre vocês vão ver falando desse livro, Jesus no Lar, ditado, melhor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. E esse livro é muito interessante porque imaginem vocês agora chegando em casa, cansados, estressados, aquele amigo que testou bastante a sua paciência e você não venceu. Aí está lá na sua casa um visitante, passando lá uma temporada. Jesus. Esse livro se trata disso, Jesus na casa de Simão Pedro. Então, eles sempre se reuniam, e aí chegava lá a sogra, o cunhado, os parentes, os amigos, e traziam situações do cotidiano. E Jesus escutava e depois trazia aquela palavra. É isso. E aí a gente lê o livro, são as mesmas dificuldades que nós temos, gente. As mesmas. Só muda o nome da sogra. Ó, não. Só muda as personalidades. Tá? Até porque eu gosto muito da minha sogra e não tenho problema nenhum. Graças a Deus, essa daí eu já deixo para depois, né? Vamos lá. E aí eu queria trazer para vocês o que ele fala da lição da semente. Então Jesus, ele fala mais ou menos assim. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados com a vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a intolerância e a injustiça. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. A ideia do reino de Deus é mais ou menos assim. Como a semente pequenina, que quando lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Vocês conseguem perceber a mensagem do templo do Senhor? Aonde que é esse templo? Quando ele fala com Hanã na porta de Jerusalém, que mais tarde seria um dos seus juízes. Que vem fazer aqui, seu Nazareno? Eu vim plantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, ó, o lar, o templo do Senhor é aqui. Quantas vezes somos vaidosos, ricos? Tem várias interpretações. Pobres? Várias interpretações. Sementes pequeninas, porque quando lançadas ao solo, e quando lançadas à terra, quem são as sementes pequeninas? E quando lançadas à terra,
se suportam o peso, a sujeira, a dificuldade. E mesmo nós, tirando dessa terra o nosso alimento, algo nos impulsiona para cima em direção à luz. É muito legal. É muito legal. Os ensinamentos do Mestre são absurdos. E Simão, não satisfeito, ainda pergunta, estou resumindo para não ficar cansativo. Mas, Senhor, e se as sementes, aquelas que não germinam? Aí vêm as tempestades que vão chacoalhar a terra e vão impulsionar essas sementes rebeldes em direção à luz. Por quê? Porque ele também nos ensina que ninguém vai ficar para trás. Sabe esses que a gente começou conversando, falando, que fizeram aquilo, que metralharam, que estão jogando bomba? Eles também serão espíritos de luz. Eles também vão se tornar espíritos puros, que, como nos fala no Caminho da Luz, vão manipular as forças do universo com as próprias mãos e cuidar de outros órgãos. Todos nós temos uma notícia para vocês. Vamos nos tornar espíritos puros. Estamos fadados a este sucesso. Graças ao Pai, à misericórdia. Né? Bom, então eu acho que é isso. Quero muito agradecer a oportunidade de vocês terem me escutado mais uma vez. Apesar de não ter preparado um assunto com slide, uma palestra, mas hoje eu queria trazer o que o meu coração estava passando essa semana. Esses sentimentos, mais as turbulências, as tempestades chacoalhando aqui a semente, para a gente compartilhar junto. Está vendo? Estamos todo mundo juntos, nós estamos no mesmo barco. Então esse barco não pode afundar. Não pode, a gente não pode torcer para o outro que está matando, está certo, e nem que o outro que está se defendendo, matando, está certo. Tem gente inocente. Mas existem leis de causa e efeito e não nos cabe julgar. No Velho Testamento, lê em Josué, quando Moisés passa o bastão para Josué. E leem sobre ele e tirem as conclusões. Como é que eles conseguem reconquistar a primeira cidade, por exemplo, quando atravessam o Rio Jordão, Jericó. De que maneira que foi feito? Por favor, se encaminhe aqui os que não pertencem à nossa... Vê se foi assim. Ou se tem alguma semelhança com o que aconteceu. Eu acho que é isso aí. Quer fazer o encerramento?